Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos ver mais uma frase daquelas relâmpago, né? Da reflexão relâmpago, que eu tinha deixado da última vez com vocês. É uma frase de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, iluminista do século XVIII, né? Que diz o seguinte: o homem nasce livre e por toda parte se encontra em ferros. Essa é a primeira frase de uma obra de Rousseau chamada O Contrato Social. Então nós vamos esmiuçar um pouco para ver o que é isso, por que o homem está escravizado, qual é essa concepção de Rousseau, né? E, bom, a gente tem que ir um pouquinho para trás, porque para o Rousseau existe o bom selvagem. Então, aquele homem que vive no estado de natureza, segundo suas próprias necessidades, né? As suas necessidades naturais, esse homem é um bom selvagem, né? A gente pode até pensar um pouquinho nos nossos índios, né? Sem a parte das lutas, que viviam muito bem ali com a natureza. Então, o Rousseau vai dizer que antes do estado social, havia esse estado natural, em que os homens viviam nas florestas, viviam felizes, vamos dizer assim, né? Sem brigar, sem querer mais do que aquilo que a natureza dava, né? Então, são essas necessidades básicas de alimentação, de sexo, bastava isso para eles e pronto, né? Só que esse estado vai mudar. No estado natural, em que todo homem é feliz, né? E é bom, porque para Rousseau o homem nasce bom, sempre. O que vai mudar, o que vai torná-lo mal, impiedoso, etc., é a sociedade. Nesse sentido, a sociedade vai estragar um pouco esse estado natural, né? Mas esse estado, que seria uma idade de ouro, não permanece o tempo inteiro, né? E justamente vai ser quebrado, né, quando um homem risca no chão, né, um espaço e diz: esse terreno é meu. Quer dizer, então ele vai dizer, então, quando surge a propriedade privada, acaba essa tranquilidade do estado natural e começa, então, uma sociedade. Aí que a civilização começa, quando surge a questão da propriedade privada. E aí nós vamos ver, os homens são iguais, mas alguns são mais fracos, outros mais fortes. Então, os fortes começam a dominar. Rousseau vai dizer, então, que nós precisamos ter um pacto social para criar uma sociedade boa, uma sociedade em que as pessoas não são escravizadas por outros mais fortes, né? Nós precisamos criar um contrato social, quer dizer, um entendimento entre homens livres, porque todos os homens nascem livres, né? Nascem livres e com direitos iguais. Direitos à vida, direitos à alimentação, né? Direito à felicidade, todos nascem com os mesmos direitos, né? Então, ele vai dizer que é preciso um entendimento, né, de todos para criar essa sociedade através de um pacto, através do contrato social. O que acontece então? Aquela liberdade natural que todo indivíduo tem por direito, né? É inata essa liberdade, nasce com o homem.
ele vai alienar essa liberdade para o soberano. O soberano, nesse caso, não é o rei. O soberano é o povo, é o próprio povo. O que vai acontecer, então? O homem vai perder um tanto daquela sua liberdade individual e ganhar outro tipo de liberdade, que é a liberdade do cidadão. É a liberdade civil. Aí é que, pelo contrato social, o homem vai ter segurança, vai ter tranquilidade para viver numa vida, né, numa sociedade harmoniosa. Essa é a grande questão, né? Ainda continuar com liberdade, né? Então, esse seria o contrato social em si. E por que os homens precisam disso? Justamente porque, voltamos àquela nossa frase lá, o homem nasce livre, mas se encontra a ferros, né? Por que esse homem está escravizado? Por que ele é escravizado de alguma forma? Por que a sociedade escraviza? O Rousseau vai dizer que é por ele mesmo, porque a sociedade cria necessidades que não são naturais no homem. Aí o homem vai ter orgulho, vaidade. Até nesse ponto o Rousseau fala que as ciências e as artes são ótimas, mas elas criam também uma questão do poder, né? Da vaidade. E é justamente contra isso que ele é contra mesmo. Contra as vaidades, o orgulho, a etiqueta, essa sociedade das aparências. Isso que escraviza o homem. Porque vão surgindo necessidades que ele não tinha antes, né? E que não são as fundamentais, não são as essenciais. Porque sempre é uma questão, ele se volta para a natureza. O homem que se volta para a natureza é um homem feliz, né? Se nós temos que viver em sociedade, então que seja uma sociedade baseada nesses princípios e nessas necessidades naturais, não mais que isso, né? Então, a grande questão aí é a natureza ou civilização. Como que a gente pode, né, viver bem sem perder essa liberdade que a natureza nos dava, né? Por isso ele escreve o contrato social. Então, através das leis do legislador, quer dizer, o legislador vai legislar pela vontade do povo, por uma causa comum, né? Quer dizer, aquela liberdade individual que o homem vai deixar um pouco de lado, ele ganha outro tipo de liberdade, porque seguir as leis de uma vontade comum de todos, para Rousseau é liberdade. É interessante isso, né? Você seguir leis, mas não porque você é obrigado, é porque você fez um pacto social, né? Para viver bem em sociedade, é preciso esse pacto em que todos entrem de acordo, né? E criem essa sociedade mais justa, né? Então, sempre é uma questão, para Rousseau, é uma questão da liberdade, é uma questão da igualdade. Não é à toa que ele foi, né, um dos principais filósofos que influenciaram a Revolução Francesa, né? Que nós vivemos até hoje essas questões, né? A questão da igualdade, a questão da justiça. Então, o Rousseau se bateu muito por isso, né? Hoje a gente vê um pouco assim, uma idealização do homem em estado natural, né?
porque essa idade de ouro, na verdade, acho que nunca aconteceu. Os homens sempre lutaram, né? Desde o início houve lutas. Provavelmente não havia essa harmonia com que Rousseau sonhava. Mas, enfim, é isso. A gente tem que deixar essas necessidades que não são essenciais e ficar só com as necessidades essenciais para ter direito a uma vida feliz em sociedade. Obrigada, até a próxima.